CPU-X, programa para colher algumas informações de hardware e do sistema. Lá nesse programa você pode ver a temperatura do seu processador, da placa-mãe, a frequência de megahertz e algumas outras informações de hardware. Tá? Vou compartilhar aqui um pouquinho desse programa interessante, tem uma versão semelhante, muito semelhante a ele no Windows, que chama-se CPU-Z. Né? Então, compartilhar um pouquinho dele aqui. Eu estou usando ele no sistema Linux, na verdade esse programa é para Linux, né, CPU-X, e acredito que deve ter para BSD também. Né? Eu estou usando ele aqui no Fedora 39. Então, para instalar ele aqui nesse sistema, tem três maneiras. Você pode instalar ele através do repositório do sistema, mas no caso aí você tem que adicionar o repositório de terceiros aqui, que seria o RPM Fusion. Se você não sabe como instalar, aqui no canal tem um vídeo mostrando como instalar, é bem simples. Tá? A partir disso, só você digitar o comando no terminal, né? Ou ir na loja de aplicativos, né? Mas aqui no terminal, no Fedora, por exemplo, eu digito sudo dnf install cpu-x, dá um enter, vai pedir a senha de usuário, digito a senha, dá um enter. O meu aqui já está instalado, né? Então eu estou aqui com a versão 5.0.3. Isso no Debian, Ubuntu, eu acredito que ele já está no repositório nativo do sistema. Aqui no Fedora, pelo que eu me recordo, não está não. Agora Manjaro, Ubuntu, Debian, Big Linux, na maioria dos sistemas eu acredito que ele já vai estar nativamente no repositório. Né? Mas também tem, eu separei alguns sites aqui, deixa eu ver. Aqui é o site do CPU-X, né? Fala um pouquinho do programa. E também tem um link aqui para você baixar a versão. Ele tem uma versão App Image, que é uma versão que você não precisa instalar. Você apenas clica nele. Aqui, ó. Versão App Image, 64 bit. Então, ó, tem 35 megabytes. Se você baixar ela, é só dar 2 cliques que ele vai abrir o programa. Tem essa versão também, essa opção. E também tem a opção aqui no FlatHub, o Flatpak. Então no site do FlatHub tem uma versão do CPU-X também para instalar. Então tem 3 possibilidades de instalar esse programa aqui no Linux, até o momento que eu conheço. Deve ter outras também que você baixa o pacote lá, compactado e você instala no outro. Mas as maneiras mais simples, mais fáceis de instalar seriam essas aqui, ao meu ver. Então vamos lá, para o programa, né? CPU-X. Está instalado aqui. Aí, abrindo ele, tem uma interface para quem já usou o CPU-Z no Windows, vê que é bem semelhante. Então aqui já tem umas opções aqui que eu não mexi, tá? Vou dar uma olhada aqui. Agora que eu vi essa aqui é umas opções dele, né? Vamos ver que tem aqui interface. Unidade de temperatura, graus Celsius, Fahrenheit, Kelvin, etc. Acho que é o Celsius, né? Que o Brasil está acostumado. Tempo de atualização 1. Agora aqui é o tempo. O programa está aberto aqui, pode ver que ele está contando em tempo real. Então ele está atualizando a cada 1 segundo, seria isso? Se eu colocar 2, 6, 7. Vamos lá, colocar 7. Vamos ver. Ele parou de atualizar. Eu acho que ele vai atualizar a cada 7 segundos agora. Tá, então descobrimos aqui uma ferramenta que eu não sabia. Mas pode deixar em tempo real, bem dizer, né? 1 segundo seria tempo instantâneo. Tema do texto, automático, o que seria isso aqui? Azul para o tema claro, amarelo para o tema escuro. Vamos lá, acho que mudar o tema dele. Tá, mudou aqui as letras, as cores. Vamos mudar para esse aqui, vamos ver? Azul. E esse outro aqui automático, que seria o azul, né? Ok, então tem essas opções aqui. E depois aqui inicialização. Aba padrão CPU, cache, placa-mãe, etc. Sobre. A aba que vai aparecer aqui em cima do programa. Tipo de núcleo padrão, 0, não tem mais opções aqui, núcleo definido do CPU, 0, 1, 2, 3, até o 11. Aqui eu acho que é referente ao processador. Né? No meu caso, o meu processador tem 12 threads, né? Ele fala núcleo aqui, né? Seria isso, é isso que ele está reconhecendo aqui. Teste de cache, agora eu já não vou saber dizer, já não sei explicar essas informações aqui. Teste de cache padrão, placa de padrão da memória, placa gráfica pré-definida. Aqui é a placa de vídeo, no caso é essa daqui. Imprima os valores do CPU em decimal, inicie Connect Daemon.
Aqui, essa aqui dá para você conectar manualmente, vou mostrar aqui já. Então são essas algumas opções aqui na parte de configuração do programinha. Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui no programa. Eu comentei sobre ele num vídeo que eu postei aqui sobre como identificar a frequência da memória RAM no Linux, né? Sendo que eu não estava encontrando programas para isso. E naquele vídeo eu até citei, falei, o CPU Z lá no Windows, ele mostra, né? E o CPU X aqui no Linux, embora semelhantes, não mostra informações sobre a memória RAM. Né? Se você olhar aqui, realmente não vai mostrar, mas mostra, que eu já vou mostrar como que faz aqui. O pessoal que já sabe, não precisa nem falar, né? Mas vamos lá. Eu descobri isso aqui esses dias. Mas então, CPU, ele dá algumas informações aqui, né? No meu caso, o Intel, o codinome, pacote, né? O chipset, tecnologia, mas o modelo do processador, família, a temperatura dele no momento está 38, 39 graus. Essa média aí, o dia que tá mais fresquinho fica 36 graus. Eu já cheguei a 32 graus aí. Acho que no frio, não sei, não fiz um teste ainda com esse processador aqui, né? Quando liga alguma coisa mais pesada, ele vai para uns 59, 60, né? Mas com o cooler que eu estou usando aqui, até que tá uma temperatura razoável. Não estou usando o cooler original dele, embora seja bom, eu achei bom. Mas eu quis fazer um teste aí com aquele air cooler que você compra. Ele vem com uma ventoinha a ventoinha não fica direcionada ao processador, ela fica de lado e tem uns caninhos aí tal para um radiadorzinho, né, para ar, né, para aparentemente é bom, né, embora faça um barulho aí, dependendo se ele esquentar, dependendo da temperatura. Enfim, então a temperatura aqui dele, dissipador, modelo, etc. Algumas informações que eu não sei, os tipos de instruções do processador, a frequência, a velocidade do núcleo 800 MHz, núcleo que núcleo, não sei dizer essas especificações aqui, multiplicador, velocidade de barramento. Essa parte aqui ele está desativado aqui, mas eu acho que vai ativar na hora que eu iniciar aqui, ó, tem esse iniciar o daemon, acredito que ele vai mostrar aqui. Não me lembro agora, mas vamos lá. O uso do processador, no momento ele está sendo usado 6, 7% do processador aqui, né, do jeito que a máquina está funcionando aqui. Aqui os caches, né, o L1, L2, L3. E é isso, aqui o número de núcleos, né. Núcleos, 6 núcleos, 12 threads. Aqui G0 general, núcleo, aqui os threads, né, dele. Aqui ele está pegando apenas um. Se eu colocar 11, será que ele vai pegar todos eles? Não, acho que vai pegar o núcleo 11. Se eu quiser informações do 10, ele vai pegar do 10. Seria isso? Ele pega a informação de cada um separadamente, para você ter, né? Seria isso, eu acredito. Cache, aqui então o cache do processador, né? Tem mais algumas informações aqui, mas eu não vou saber dizer. Então também tempo real. Aqui a placa-mãe, as informações, a modelo, a fabricante, modelo, revisão, marca da BIOS, chipset. Que mais? Sistema. Aqui é sobre o sistema que você vai estar, né, no seu sistema. Ele vai mostrar aqui. No caso aqui é o Fedora 39. Mostra até a interface gráfica, KDE Plasma. O kernel do sistema 6.8. Tempo de operação. Eu estou ligado aqui no computador 8 horas. Tá ligado faz tempo aqui, hein? Memória utilizada. Ele até mostra algumas informações da memória aqui. No total de memória, 32 GB. Estou usando 4, nossa, estou usando tudo isso de memória. Deve ter em cache, alguma coisa, sei lá. Porque não era para estar usando tudo isso. Bom, buffers, em cache, disponível, memória swap. Eu não entendi aqui essa memória swap de quase 9 GB. Não estou usando nada aqui, mas quando eu instalei o sistema, eu instalei com memória swap 2 GB. Não sei que memória virtual é essa que ele está se referindo aqui. 8 GB. Não entendi. Não, se alguém souber aí, né, puder esclarecer, quiser deixar no comentário aí, nós agradecemos. Bom, então aqui mostra até um gráfico, né, a porcentagem, tudo, algumas cores, né, essas informações aí do sistema. Então até mostra alguma coisa de memória aqui, de memória RAM, né. Gráficos, aqui isso é referente à placa de vídeo,
Ou, não sei se tiver vídeo integrado também, eu acredito que vai mostrar as informações. No caso, para quem usa um CPU já com vídeo integrado. Né? No meu caso, meu CPU é vídeo integrado, mas eu não sei se minha placa-mãe, ela, se eu tirar, acho que eu tenho que tirar a placa de vídeo para que aí ligar o monitor na, diretamente na placa-mãe para que ele pegue o vídeo da placa-mãe. Né? No caso, eu estou pegando então da placa de vídeo off-board. Então ele mostra aqui fornecedor, NVIDIA e tal, a versão do driver, estou usando o meu driver 550, modelo da placa-mãe, unidade de cálculo, identidade do dispositivo, entre outras aqui, a versão da BIOS, interface, né, PCI, geração dele, temperatura, minha placa-mãe. A placa de vídeo, 44 graus. Voltando lá para o CPU, tá em 30. Geralmente elas ficam semelhantes à temperatura da placa de vídeo com a placa com o CPU. Agora a placa nesse momento a temperatura está um pouco mais quente a placa de vídeo. Uso no momento 15%, essa faixa aí. Tensão principal, não mostrou aqui 28 watts. Frequência principal, frequência da memória. Aqui seria a frequência do CPU e aqui a frequência da memória RAM, da VRAM. Não sei dizer aí nessa parte. A utilização de memória RAM. A minha placa tem 8 GB. Está usando 617, barramento, barra de redimensionamento, não sei o que é isso, ativado. O Vulkan ativado. OpenGL, a versão dele, 4.60, a versão do Vulkan, e é isso aqui nessa parte. Depois Bench, aqui seria para fazer alguns testes aí de desempenho, mas eu não sei dizer qual a comparação, eu não sei identificar aí em relação ao teste. Não, mas se quiser executar, só clicar aqui e ele começa o teste. Né? Se eu for lá no CPU, ele vai já começou a usar meu CPU que está no máximo, né? Que é 4 GHz, no máximo quando todos os núcleos estão funcionando. Não, acho que é um núcleo só. Quando em um núcleo só, ele chega a 4.400 MHz. Né? 4.400 MHz. Bom, então tá fazendo o teste aqui alguns segundos, ele leva, mas eu não sei dizer aqui, pelo número que ele exibe, eu não sei explicar aí questão de desempenho. Né? Posso desligar antes do tempo também. Então tem isso aqui, números primos lento, números primos rápido. Aqui também ele vai iniciar um teste. E se eu for aqui no CPU, ele vai começar a aumentar. A temperatura já aumentou, 45 e tal. Eu posso desativar aqui, aí já começa a diminuir a temperatura. Mas não é aqueles testes, esses testes aqui, que pelo que eu vi, pelo que eu executei neles, não é aquele teste que força mesmo, né? Com o CPU. Por quê? Porque ele não esquenta o suficiente aqui. Porque quando esquenta, tem alguns testes que não sei o que acontece, que ele força bastante o processador e aí esquenta bastante. Né? Ele esquenta e a ventoinha aqui começa a acelerar, ficar turbinado o negócio. Então, é um teste mais light, seria, né, esse teste aqui, não sei dizer. E aí aqui dá para fazer algumas comparações, parâmetros, duração, 1, 2, 3, não sei que parâmetro é esse. Threads, aqui então 1, mas eu posso colocar todos ao mesmo tempo, seria isso? Então, por exemplo, eu vou iniciar aqui, ele vai pegar todos os threads de uma vez só. E aqui, que esse aqui, hein? Que vai até, aqui é a duração, né? Deixa eu ver aqui, CPU, 40 graus, ó. Quando eu coloco todos os threads, ele crava em 4 GB, né? A velocidade. Se eu vir aqui em deixar vou parar aqui e vou colocar 4 threads, vamos lá, e vou iniciar, vamos ver aqui, agora acho que vai continuar em 4 também. Quando tiver mais de um thread, ele mantém 4 GB. Então, vamos lá, vou desligar aqui e vou deixar apenas um. Quando ele testa um, sim, separado, aí você liga ele, agora ele vai até uns 404, já aumenta. Ele vai acima de, não sei o que acontece, acho que para não esquentar muito ele mantém 4 GB, né? Mas quando está um thread só ele chega até 4.400, acho. Depende de cada processador, né? Tem o seu, seria o máximo, o turbo que eles falam, né? Então tem esse teste aqui. E aqui sobre o programa, a versão dele, a versão mais recente, né?
que está disponível para os sistemas. Bom, beleza. Dito isso aqui, tem essas informações inicialmente. Então, para mim, até o momento, para mim, o programa era isso, né? Mas, então, aqui embaixo tem esse botãozinho aqui, ó, iniciar daemon. Né? Peça pela senha para iniciar o daemon em segundo plano. Eu vou clicar aqui, vai pedir a senha do usuário. Digito minha senha, dou Enter. Ele abre novamente, só que agora ele mostra algumas informações a mais. E lembra que eu falei, será o multiplicador, que velocidade de barramento não está aparecendo, mas eu acho que aparece. Então, justamente, olha, aí fica ativo algumas informações que estavam em branco, mas ele só mostra quando você está iniciando o daemon. O que seria iniciar o daemon? Né? Não sei, lá no site do CPU-X não tem explicação. Pelo que eu não sei que eu não vi direito, mas não tem explicação, não tem muitas informações. Né? Fala um pouquinho aqui a respeito do programa e tem uns prints aqui. É isso. Aqui, não, mas aqui eu estou no FlatHub, né? Aqui, ó, seria o site do programa. Pelo que eu entendi, é o site dele. Então aqui, ó, você pode fazer o download. Aqui, mais sobre o software. Falando besteira aqui já, né? Que não tem. Aqui é o Wikipedia. Tem mais esse site, deve ter mais algumas informações explicando certinho todas as funções dele, como é que ele vai funcionar. Pode usar os comandos pelo terminal também, né? Então, talvez aqui encontre mais informações, com mais detalhes. Aqui, ó, manual. Talvez aqui tenha mais algumas explicações. Vamos ver aqui, manual de construção. Então, aqui seria, acho que para instalar ele, né? Então, não. Então, algumas informações não vou saber passar aqui. Mas vamos voltando aqui. Então, aqui CPU, então ele já mostrava antes, né, de entrar como daemon. Mas ativo os multiplicadores aqui e tal, as informações, né? Agora, o cache, mesma coisa, continua aparentemente a mesma coisa. Placa-mãe também é a mesma coisa. Agora aqui, ó, memória, essa opção não tinha memória, né? Não sei se você se recorda. Se eu fechar o programa aqui, abrir novamente, sem o daemon, aparece memória aqui. Mas ó, o daemon tá ativo. Mesmo eu fechando, o que acontece aqui? Pera, fechei. Vou abrir de novo. Ele não desativou. Como que desativa aqui? Era pra desativar, né? Estranho. Eu fechei ele... Ó, fechar. Abrir de novo. Mas olha, antes de iniciar o daemon, essa opção aqui, ó, não vai aparecer. Então, placa-mãe, memória. E aqui ele vai mostrar toda a descrição sobre a sua memória RAM. Aqui mostra o fabricante, o número da peça, o tipo, detalhe do tipo, localizador. Deixa eu ver se essa janela aqui expande. Não expande. Então, alguma informação aqui, olha. Fica reticências, mas não dá para expandir a tela para pegar toda a informação. Detalhe do tipo, localizador. Se você deixar o cursor do mouse aqui, ele vai mostrar o resto da informação. Identifica o soquete com uma etiqueta física ou a posição da placa onde o dispositivo da memória está localizado. Aqui no canal que ele está, né? Com o canal Channel A, DIN 1, controlador 0. No caso, se eu mudar aqui, né? Então, eu tenho Dual Channel meu aqui. Tem dois pentes de memória. Tem a 0 e tem a 1. Se eu mudar para 1, olha lá, ele mudou aqui 1. Só isso que ele mudou. Elas estão intercaladas aí de uma maneira que fica em Dual Channel. Então tem essa informação, aqui é localizador de banco. Identifica o banco físico marcado onde o dispositivo de memória está localizado. Banco 0, deixa eu ver esse aqui. Não, aqui não vai mostrar, fica no 0, sempre no 0 aqui. Tamanho 16 GB, tamanho do pente. Posição 2. Então deixa eu ver aqui. Posição 2 também. Em ambos os pentes. Tamanho, velocidade 3.600 MHz. Configurado. E o máximo dele é 3.600. Esse pente que eu tenho aqui é de 3.600 MHz. E a tensão dele. Então, realmente, então, se você, por exemplo, no meu caso, eu estava com dúvida aqui para saber informações da memória RAM. Eu comprei um pente de 3.600, né, coloquei e instalei na minha placa-mãe, e ele estava reconhecendo 2.400 por padrão, sem configurar. Eu encaixei lá, pluguei, iniciei a máquina, então ele estava reconhecendo, estava utilizando da memória RAM a 2.400. Aí
Para não estava utilizando totalmente a frequência. Aí eu fiz uma configuração na placa-mãe, né, no XMP, e aí sim, aí ele passou a utilizar o total da memória RAM. Então, ela está configurada lá para 3600 e o máximo dela é 3600. Mas eu, para fazer um teste aqui, se a informação aparecia corretamente mesmo, eu fui lá na minha BIOS, né, e eu mudei para, desativei lá o XMP, aí ele voltou para 2400 aqui. Então ele mostrou aqui, configurado para 2400 e o máximo 2400. Sendo que na verdade o máximo é 3600 desse pente. Então o máximo o que ele se refere aqui? Não sei dizer, né? Quando eu deixei em 2400, ele ficou 2400 aqui e 2400 aqui. No entanto, pelo menos ele vai mostrar para você a frequência, né? Porque pode ser que algumas pessoas comprem o pente de memória, instala lá e acha que está tudo certo, né? Já está reconhecendo a frequência, está trabalhando certinho. Não, pode ser que você tem que conferir aqui através de algum aplicativo, algum programa, para ver se está utilizando mesmo toda a capacidade do seu pente de memória. Lá no CPU-Z, eu acho que mostra um pouquinho diferente, não é dessa maneira que ele mostra as informações da memória. Mostra uma descrição um pouco diferente, mas também dá para saber aí se está trabalhando na frequência que o seu pente é capaz. Então é isso aqui nessa parte. O sistema continua a mesma coisa, acho que não mudou nada aqui. Gráficos, placa de vídeo, acredito também que continua da mesma maneira. Bench, e aqui também, acho que mesma coisa. Por que ele pede a senha aqui? Iniciar Daemon, ele até pede a senha. Tem algum perigo de fazer alguma coisa aqui? Não sei. Ativei o Bench aqui, será que vai dar alguma diferença? Acho que não. Passos, não sei dizer. Né? Mas então, o diferencial aqui é que a memória. Quando você vem aqui iniciar Daemon, ele vai mostrar a memória. Lá no CPU-Z, ele é diferente daqui. Não sei se eu não localizei alguma informação aqui. Pode ser que eu não notei, né? Acontece muito comigo isso. E tá na minha cara, eu não vejo. Mas lá no CPU-Z, ele mostra, ele aponta se está em dual channel, né? Você colocar, por exemplo, se sua placa-mãe tem 2 slots, acho que não tem erro, né? Você instala as 2 memórias, ele vai ficar em dual channel, né? Se os pentes estiverem compatibilidade para isso. Agora, no caso, para a placa-mãe que tem 4 slots e você tem 2 pentes, aí você tem que colocar na posição correta para dar o dual channel. Aí depois tem o quadro channel, etc. A quadro channel eu nunca fiz, não sei como é, né? Imagina como é que faz. Mas então, lá ele mostra que está em dual channel. Aqui, não, né? Então o CPU-Z ainda tem algumas informações bacanas lá que aqui não mostra. Poderia colocar, né? Dual channel. Ok, então esse é um programinha aí bacana para Linux, né? Mas já é uma informação a mais aqui, né? No vídeo que eu mostrei lá para como localizar a memória RAM, a frequência da sua memória RAM no Linux, os comandos até que vem nativo do sistema, mas lá mostra muito mais informações do que aqui, então é até interessante também. Mas a maioria lá é falar grego para mim, né? Porque muitas informações lá eu não sei, né? São mais técnicas, né? Então, mais para um usuário normal aí, para quem quer dar uma olhadinha, saber como é que tá o seu hardware, a temperatura, a frequência da memória, o CPU, a placa de vídeo, o sistema, etc. Tem algumas informações básicas aí, pelo menos para você ter uma noção, para ver como a sua máquina está funcionando. Tá? Então é isso. Vou encerrando o vídeo por aqui, até uma próxima. Valeu. Tchau, tchau.